Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto A Palavra nos Renova. Esse texto não foi escrito por mim, foi escrito pela irmã Prisca Lessa. É um texto que consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como sempre, eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, nisto dito, a gente pode começar orando. Pai, em teu nome pedimos que tu estejas conosco na nossa reflexão, que nós possamos compreender aquilo que tu queres falar ao nosso coração e que, em compreendendo, que nós possamos colocar em prática. Obrigada por tudo, perdoa-nos mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico é Isaías 40, versículos 28 a 31. E diz assim, ó. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá nova força e enche de energia os frascos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Amém? Esta é uma promessa maravilhosa, né? Então, o versículo que a irmã Prisca Lessa resolveu como nosso versículo-chave foi o 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, ela coloca aqui que os tempos em que estamos vivendo, né, são tempos difíceis. Tempos que podem ser tempos de desânimo espiritual. Muitos de nós estamos sofrendo ao passar por essa pandemia, sofrendo por falta de emprego, sofrendo por estarmos doentes, por perdermos uma pessoa querida, sofrendo por faltar dinheiro, pão na mesa, por haver desentendimento, enfim, muitas coisas podem nos causar um desânimo espiritual. E ela coloca aqui que ler a palavra pode ser um desafio daqueles tipo de Hércules, sabe? Aqueles assim que para você vencer você tem que fazer muito, muito, muito esforço. Porque nem sempre, né, a gente tem vontade de ler a palavra de Deus. Então não basta, já se não bastassem as circunstâncias ao nosso redor, os nossos sentimentos tendem a repelir qualquer tentativa de ler a Escritura. Então, quanto mais dificuldade a gente tem, menos a gente sente vontade de ler a palavra de Deus, de ouvir as coisas de Deus. Eu tenho amigos que falam assim, olha, eu estou com um problema de doença em família, então eu não tenho acompanhado o Manancial, porque eu não tenho disposição, né, para ler aquela porção bíblica por dia, não tenho vontade. Realmente é muito difícil. Então, ela diz aqui que não existe um caminho para renovação. E não tem um jeito certo para restauração espiritual que seja diferente de a gente ler a palavra de Deus. Então, não existe nada que vai nos restaurar, nos edificar, nos renovar, a não ser ler a boa e cirúrgica palavra de Deus, como ela coloca, né? Aquela que faz as incisões, os cortes naquilo exatamente que precisa ser cortado, né? O Senhor faz cirurgias no nosso ser, na nossa vida espiritual, na nossa alma, quando nós lemos a palavra e a ela nos dedicamos. Mas se você se encontra desanimado e nem consegue abrir a Bíblia, aqui vai um conselho. Você deve reduzir a expectativa, né? Então, por exemplo, nós fazemos parte de um grupo de leitura da Bíblia que lê pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia. Então, essa é uma expectativa que muitos de nós temos, né? Que nós vamos ler pelo menos 3 capítulos por dia, para que ao término do ano nós possamos ter lido a Bíblia inteira. É um desafio que a gente se colocou.
Mas você não precisa ter uma expectativa tão grande a respeito disso. Quanto mais você ler isso, quanto mais você estudar a palavra, melhor será. Mas você não precisa ter essa expectativa como uma obrigatoriedade. Longe disso. Quando a gente fica assim doente, né, com a nossa saúde física debilitada, a gente nem consegue comer direito, nem consegue se exercitar direito, a gente nem consegue se concentrar do jeito que a gente deveria se concentrar. Isso eu tô falando do quê? De um problema físico. E na questão espiritual é a mesma coisa. Se a gente se sente debilitada, a gente também não tem vontade de fazer as coisas de Deus, né? Então, se a gente puder pelo menos comer um pouco, a gente vai manter um pouco o nível de concentração, a gente vai ter o mínimo suficiente para conseguir sobreviver. Então, é o que ela coloca aqui. Então, isso também tem a ver com a nossa espiritualidade, né? Então, quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, não vem outra e fala assim, olha, se alimenta só um pouco, procura comer mesmo que você esteja sem fome, para que a pessoa não caia totalmente de fraqueza, né? E a mesma coisa na questão espiritual. É de pouco em pouco que o nosso vigor espiritual vai sendo renovado. Então você vai lendo um pedaço pequeno, um trecho da Bíblia. Todo dia é melhor que você deixar de ler, né? É muito melhor que isso. Então, o que ela coloca aqui, assim, obviamente que quanto mais você tiver do Senhor, mais feliz você será, mais edificado. Mas se de todo isso não é possível, se o seu espírito está abatido, a sua alma está cansada, pelo menos leia um pouco da palavra, pelo menos reserve 5, 10 minutinhos para orar ao Senhor. Não deixe para lá, não deixe de fazer as coisas espirituais, porque quando você for se dar conta, já passou tanto tempo que você não vai nem saber mais quanto tempo você não ouve a palavra de Deus, quanto tempo mais você não conversa com Deus. Então é importante que mesmo que seja um pouco, você faça um esforço para se manter junto das coisas do Senhor. Então, por outro lado, tal como um doente sabe que não pode comer somente quando sente apetite, a gente não pode nos condicionar a Bíblia e orar somente quando sentirmos vontade. Pois é provável que a vontade nunca surja, né? Porque o nosso corpo, o nosso desejo carnal não quer as coisas espirituais. Ele prefere as coisas carnais. Então, se nós formos deixar para o nosso bel prazer, para o dia que você acordar de manhã e a sua alma disser assim, nossa, hoje eu estou morrendo de vontade de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, nossa, hoje estou bombando. Então esse dia pode nunca chegar, não é? Porque a nossa natureza humana não pede isso. Então nós temos também que nos forçar a isso. Então, tal como os outros apetites, o espiritual só aumentará à medida que nos alimentarmos da palavra. Então, quanto mais você se alimenta da palavra, mais desejo você tem de se alimentar. Eu confesso, irmãos, que quando eu comecei no grupo de leitura da Bíblia diária, com o desafio de lê-la toda em um ano, no começo era tão difícil para mim, nossa, e muitas vezes eu não lia naquele dia, no outro dia tinha que ler dobrado, aquilo era um sacrifício, mas eu fui me forçando, não deixei a peteca cair. Então muitas vezes eu saí correndo para ler aquilo que eu não tinha lido, mas se eu fosse deixar pela minha própria vontade, não teria nunca mais lido a Bíblia. Então a gente tem que se forçar assim, a ler, a se alimentar espiritualmente. Então, se a sua devoção está fraca, se você está tão cheio de problemas e dificuldades, que as suas forças estão esgotadas, não desanime. Não desanime, irmão. Por pior que sejam os momentos, permaneça firme. Vá até Cristo. Ele concederá a você não somente o alimento, mas o anseio necessário para se alimentar. Então é importante que você diga para o Senhor, Senhor, olha, não estou com a mínima vontade de ler a tua palavra. Estou com a mínima vontade de orar. O Senhor pode fazer isso por mim? Então você devia falar com o Senhor e pedir que Ele
coloque no seu coração o desejo de ler a palavra dele e de orar. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Se desejamos renovação, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus de maneira genuína. Então só tem um jeito de nós nos sentirmos renovados, é sermos honestos no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? A palavra de ordem que é saudades.